Alguns dias atrás eu achei que eu estava tendo um derrame. Eu levei um susto de madrugada, fui pro banheiro, fiz uns testes. Sorte, eu não estava tendo um derrame. Se eu tivesse, eu provavelmente não estaria conversando com vocês aqui agora. Daí hoje me deu a ideia de trazer algumas informações sobre derrame, para você saber se você está tendo um derrame na hora que você percebe algumas mudanças no seu corpo e poder buscar ajuda médica o mais rápido possível. Eu, por exemplo, se tivesse percebido que estava tendo um derrame naquele momento, correria pro hospital, porque seria a única forma de poder me manter vivo, de me salvar. Então hoje eu vou explicar para vocês sobre 8 sintomas do derrame cerebral, também conhecido como AVC, AVE, tem vários nomes diferentes. Muito prazer, meu nome é Christian Morato, eu sou médico. Se você quer saber um pouquinho mais dessas informações e também do porquê eu achei que eu estava tendo derrame, fica até o final do vídeo, que eu vou explicar tudo pra vocês. Se você não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreva clicando no botão inscrever-se, deixe o seu curtir e comente de onde você está assistindo esse vídeo. Bom, antes de mais nada, eu achei que eu estava tendo um derrame porque eu estava deitado e eu percebi que comecei a ter uma dorzinha ali na minha mandíbula. E até aí tudo bem, eu pensei que poderia ser alguma dorzinha de dente, eu só precisava ir no dentista. E depois essa dor foi avançando até que eu percebi que toda a região lateral da minha mandíbula estava doendo bastante. Isso passou pro meu rosto, na parte do meu maxilar aqui esquerdo, e a dor foi aumentando, até eu perceber que eu não estava sentindo direito a sensibilidade aqui da minha bochecha. E nesse momento eu achei que eu estava tendo um derrame. Eu fui pro banheiro, me olhar no espelho para ver se eu estava ou não tendo algum sintoma de derrame, né? Se eu estava tendo alteração ali, por exemplo, nos movimentos do rosto, se eu conseguia falar. Sorte, não era. Eu percebi que meu rosto estava normal, que estava tudo ok com a minha fala, então eu não estava tendo derrame, era realmente um problema na minha mandíbula. E eu vi que o problema realmente é num nervo que eu tenho que passa aqui na minha mandíbula, mas enfim, não é esse o assunto do vídeo, é simplesmente para explicar o porquê eu achei que eu estava tendo um derrame. E aí os sintomas de derrame a gente vai começar a falar justamente agora. O primeiro sintoma que eu quero que vocês entendam é essa dificuldade na fala. Se você percebe que de uma hora para outra você não está conseguindo pronunciar bem as palavras, você está com dificuldade inclusive em emitir sons, a primeira coisa que você tem que fazer, seja sentindo este ou os outros sintomas que eu vou explicar aqui para vocês, é chamar ajuda. Se você mora com alguém, imediatamente converse com essa pessoa para que ela possa ligar para o SAMU e o SAMU possa vir te buscar e levar você para o hospital. Mas se você mora a poucos minutos do hospital e você acha que seria mais rápido se te levassem de carro até o hospital, ótimo, também é uma opção a que você pode recorrer. E por que essa dificuldade na fala e todos esses sintomas acontecem? Pessoal, o derrame cerebral, ou AVC, o acidente vascular encefálico, tem vários nomes, ele acontece por duas causas principais. Ou é porque algum vaso sanguíneo lá do seu cérebro ele rompe e isso inunda o seu cérebro de sangue, e esse sangue começa a apertar o seu cérebro, isso a gente chama de acidente vascular encefálico hemorrágico, né? Porque tem hemorragia no cérebro. E aí, lógico, as funções cerebrais são comprometidas, como por exemplo a fala. Ou então, porque você teve algum tipo de infarto cerebral. É quando algum vaso é tampado, é ocluído por uma gordura, por um trombo, que é uma estrutura feita de células, de plaquetas, de gordura, e esse trombo ele se prendeu numa artéria do seu cérebro, e isso acabou causando a falta de oxigênio, a falta de nutrientes, e o seu cérebro vai necrosando, que é um termo bonito pra gente dizer vai morrendo e apodrecendo. E quando acontece isso no cérebro, os sintomas vão aparecendo. Outro sintoma que costuma aparecer é uma fraqueza súbita de um lado do corpo. Então o paciente começa a ter de um dos lados essa fraqueza, essa dificuldade para realizar movimento. Por que acontece de um lado do corpo? Porque normalmente o cérebro direito é responsável por gerar movimentos do lado esquerdo do corpo e o cérebro esquerdo é responsável por gerar movimentos do lado direito do corpo. Quando o cérebro direito começa a ser afetado, o lado esquerdo do seu corpo fica fraco. Quando é o esquerdo afetado, o lado direito do seu corpo fica afetado. Outro sintoma que pode aparecer, e é o motivo de eu ter pensado que eu estava tendo um AVC quando eu tive um problema na mandíbula, é uma paralisia facial. Você tem uma dificuldade em mobilizar os músculos do seu rosto. Aqui no rosto nós temos os famosos músculos da mímica, né? Que é o que a gente utiliza para falar, que é o que a gente utiliza para fazer careta. E esses músculos, eles são importantes, afinal de contas, nós somos seres que fazem muita movimentação facial e a gente precisa disso aí, né? A gente se comunica muito através das expressões faciais. E esse músculo da mímica, ele acaba sendo afetado, a gente não consegue movimentar. E normalmente acontece de um lado do corpo, assim como acontece a fraqueza. O paciente pode perceber que o lado, por exemplo, esquerdo dele começou a ficar para baixo, né? Ele não tá tendo movimentação e só um lado ele tá conseguindo mexer. Ele vai sorrir e só um lado da boca abre, o outro fica caído, né? Fica para baixo. Alguns pacientes ficam com a visão prejudicada, que pode ser uma cegueira, que pode ser de um olho ou de ambos os olhos, ou até mesmo uma visão turva, uma visão embaçada
pesada, que é momentânea, mas que aos poucos vai melhorando ou então vai piorando. A pessoa também pode sentir uma dificuldade na coordenação motora ou até mesmo desequilíbrio e não conseguir caminhar direito. Às vezes ela vai caminhar e sente uma vertigem, uma tontura muito forte, ou então ela começa a tropeçar quando ela tenta caminhar. Um sinal importantíssimo que eu já falei aqui uma vez para vocês é uma dor de cabeça súbita e intensa. Normalmente os pacientes que sentem essa dor de cabeça dizem que a dor de cabeça parece que vai matar ele, é uma quase sensação de iminência de morte. Isso acontece principalmente num tipo de AVC, num tipo de acidente vascular encefálico que a gente chama de hemorragia subaracnoide. Essa doença acontece quando tem uma hemorragia muito intensa lá no cérebro e a dor de cabeça é muito forte, né? Porque pega uma areazinha que tem muita inervação dentro do nosso cérebro, tem muito receptor para dor no cérebro. E aí o sangue entra naquela região e causa uma dor intensa. Mas lembre-se, nem todo AVC causa dor tão forte. Os outros podem causar uma dor bem leve e inclusive tem alguns que falam que não sentem dor. Às vezes o paciente está tendo um derrame e ele fica confuso e ele não entende o que as pessoas estão falando para ele. Então é um sinal que você que está acompanhando alguém tem que perceber, porque o paciente não vai perceber. Se você está conversando com alguém e percebe que de repente essa pessoa não está entendendo direito, ela não responde o que você está falando, parece que ela não entende nem o local onde ela está, isso é um sinal muito importante e você tem que ficar de olho. Nesse momento, você como acompanhante tem que entender que tá na hora de eu ligar pro SAMU ou levar essa pessoa com urgência pro hospital, porque a pessoa não está entendendo o que está acontecendo com ela. Outra coisa que a gente tem que prestar atenção, que pode acontecer quando o paciente ele está se alimentando e aí durante a alimentação ele tem um AVC, é que o paciente ele começa com dificuldade para engolir o alimento, às vezes ele começa a hipersalivar, ele pode até mesmo se engasgar. Então se você percebe que de repente o paciente ele não está conseguindo mastigar, ele não tá conseguindo engolir, ele tá salivando demais e de repente ele não está falando, tá tendo aquele problema de paralisia facial, sinais claros de acidente vascular encefálico, a gente tem que pedir ajuda. O que eu quero finalizar o vídeo aqui é que vocês lembrem sempre de uma técnicazinha mental para olhar rapidão para uma pessoa e pensar nos sinais de alerta para AVC. A gente vai usar uma sigla FAST, se escreve assim, F-A-S-T, FAST. O F é de face, o que tá acontecendo na face da pessoa? Ela tá tendo essa paralisia, né? Não tá mexendo um lado, tá salivando demais. O A vem do inglês arms, braço, pensa em armas, né? A gente pega nas armas com os braços. Então, ela tá conseguindo mexer o braço dos dois lados, ou um lado tá caído, tá sem força, e o outro lado ela tá conseguindo mexer. Como estão os braços dessa pessoa? Lembra? Braço pega em arma. Então, a gente vai lembrar desse jeito, o A de arma. O S vem do inglês speech. Pra gente facilitar, speech é fala, né? Então, vamos lembrar daquela pessoa que fala igual a cobrinha, né? Aquele negócio da cobrinha, então ela só fala, só abre a boca pra falar veneno. É um jeitinho da gente lembrar, tá? É só um jeitinho da gente lembrar. Então pensa assim, a pessoa não está conseguindo falar direito. É um problema na fala, ela não consegue pronunciar a palavra, ela não entende direito o que estão falando pra ela. Então o nosso S é isso, speech, lembra de cobrinha quando ela fala. E o T é de tempo. Percebi qualquer um desses sinais, é hora, é tempo de ligar pro serviço de emergência e não enrolar muito. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tentei informar de um jeito fácil, sem enrolar muito o assunto. Como eu comentei pra vocês, eu pensei que eu estava tendo um AVC, me preocupei bastante. E aí eu pensei hoje que seria bom se todo mundo tivesse um pouco de informação sobre as doenças, como o AVC, por exemplo, pra gente poder se proteger e agir rapidamente, não chegar no hospital depois de muitas horas e o médico já não ter mais o que fazer. É muito triste a gente perder um paciente que poderia ser tratado de forma adequada se ele tivesse vindo um pouco antes pro hospital. Se você gostou do vídeo, deixa o seu curtir ali embaixo, isso vai ser muito bom. Deixa também o seu comentário dizendo o que você achou do vídeo e lembra que eu tô colocando sempre um pedido de frase ali no comentário para saber que você assistiu até o final. Hoje a gente vai comentar FAST salva vidas. Coloca isso. FAST, lembra, escreve F-A-S-T, tá? F-A-S-T. Então escreve lá, eu vou saber que você entendeu o que é FAST, lembra? Problemas na face, problema nos braços, né? Armas, problema na fala, lembra da cobrinha? E tempo, hora de chamar ajuda. Eu vou deixar recomendado 2 vídeos pra vocês aqui do lado. Em um vídeo eu comentei sobre o estado de saúde do Faustão, que ele já recebeu o transplante, eu comentei um pouquinho sobre esse transplante ali pra vocês. Em outro vídeo que eu falei sobre as pernas inchadas, tem paciente que sofre de perna inchada. Por que tem essa perna inchada? Quais são as causas? Confere ali. Conhecimento é poder. Nunca se esqueçam. Tchau.